Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Empreendelas e hoje eu tenho aqui uma convidada muito especial, doutora Suelen Antunes. Tudo bem, Suelen? Tudo bem, Thay? Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Eu também, eu tô super feliz, gente. Ela veio da Espanha só para gravar com a gente. A doutora Suelen, ela é fisioterapeuta e tem várias especializações na área da estética e ela vai falar um pouquinho hoje da estética, que eu não aprendi o nome ainda. Fisioterapia dermatofuncional. Exato, esse nome mesmo, gente. Então, é isso. Antes da gente começar aqui, eu queria entender um pouquinho mais sobre você também, né? Que eu acho Claro. que é importante a gente também saber quem é você enquanto pessoa. E a pergunta que é clichê, né, pra gente aqui, sempre fazemos essa pergunta. Quem é a Suelen? Quem é a Suelen? Eu acredito que por esse viés dessa pergunta, onde eu tô, eu tô. Eu estou de passagem, mas quem é a Suelen é quem me define. Eu sou uma filha de Deus, uma pessoa de muita fé, uma pessoa de um amor imenso pela família e pelas pessoas, pela constituição da ideia da família, de amizades e de muito esforço, sempre buscando coisas novas, por isso que eu sempre estou, porque eu nunca quero ficar onde eu tô. Então, eu acredito que é isso. Uma menina de Deus muito esforçada e que sempre quer alguma forma de melhorar as coisas e de, nesse caminho, poder ajudar também. Então, essa sou eu. Eu acredito que Muito sim. bom. E Suelen, você hoje não mora em Portugal, você não vive em Portugal, você está na Espanha. Isso. E como que foi essa sua mudança e por quê? Me conta um pouquinho sobre isso. Essa mudança começou com planejamento já tem uns 3 anos, mais ou menos. A minha amiga, que está aqui comigo hoje, sempre está falando pra gente, vem logo, vem para Portugal e tal. Então, a gente começou a fazer esse planejamento para cá inicialmente, onde eu comecei a fazer projetos para cá. Só que o meu marido trabalha numa empresa multinacional e eles queriam ele mais perto da oficina, do escritório deles. Então, a gente foi para a Espanha e hoje eu vivo em Alicante. Acabei de chegar, mas os meus projetos profissionais vão iniciar aqui em Portugal. Portugal, né? Mas com essa ideia de mudança definitiva para cá, como é que tá essa questão, assim? Já tá definido? Sim, a gente vai viver na Espanha e eu vou ter negócios aqui. Já tenho, já faço agenda de atendimentos aqui, na área da estética avançada, faço mentorias aqui. Então, é um bate e volta que não é nada muito difícil pra gente. Que não é longe, a Espanha tá aí também ao lado, né? É, muito tranquilo. E aí, em relação também à sua profissão, assim, da fisioterapia, você fez fisioterapia, né? Você se formou nisso, mas hoje você está numa vertente que eu, que sou uma leiga, né? Eu entendo que são vertentes diferentes. Você já me explicou que não é, que tem algo ali ligado, né? Sim. Me fala um pouquinho aí dessa sua decisão de fazer essa transição, assim, ou dessa especialização, se podemos dizer, né? Sim, eu sou graduada, já tem quase, sei lá, 15 anos, mais ou menos. Parei de contar há algum tempo. Mas logo em seguida eu já entrei na dermatofuncional. Então eu sempre trabalhei com estética. Em algum momento da minha vida que eu fui chamada, né? Recebi o chamado e fui, não é assim que a gente fala, para entrar na assistência. Então eu mergulhei totalmente na UTI neonatal e pediátrica, mas sempre estive ali andando com a estética do lado, até que chegou, fiquei por 9 anos na assistência, mas agora voltei 100% para a estética e não quero mais sair. Mas a fisioterapia dermatofuncional é uma especialidade das, acredito que 26, 24 que a gente tenha dentro da fisio, como tem ortopedia, como tem cardiopneumo também. Então, temos a fisioterapia dermato. Pra mim é um pouquinho mais assim, como que eu posso falar? É difícil pra mim todos esses nomes, né? Mas até agora eu não entendi muito bem qual a ligação, assim. Tem como você explicar pra gente de forma mais precisa? Sim, porque quando a gente fala de fisioterapia, a gente tem a ideia da reabilitação, prevenção, promoção de saúde. E isso a gente fala em todos os tecidos do corpo. Eu posso escolher trabalhar com essas prevenções, com a reabilitação, etc., que são as prerrogativas legais iniciais da profissão, em qualquer área.
qualquer tecido ósseo, por exemplo, trabalhando com ortopedia. Vou reabilitar uma pessoa que teve uma lesão, que quebrou um osso, etc. Eu posso trabalhar na fisioterapia na área da neuro, por exemplo, e ajudar uma reabilitação de pacientes neurológicos, neuropatas, criança, adulto, idoso. E eu posso trabalhar reabilitando pele, tecido cutâneo, tecido subcutâneo, tecidos linfáticos, que é tudo... É um trabalho muito, como que eu posso? Eu não sei nem colocar em palavras. Mas é quase artesanal, né? Assim, é uma coisa muito diferente. Eu nunca ouvi falar. A gente tem um nome para a nossa especialidade, mas digamos que o mercado ele é um só. Ou você trabalha com uma estética mais rasa ou uma estética mais avançada. E a fisioterapeuta ela pode trabalhar na sua gama em toda a integridade, desde a estética básica, uma massagem, uma drenagem linfática, um pós-cirúrgico, nem tão básico assim, mas uma limpeza de pele, até a estética avançada, com injetáveis, mesoterapia. No Brasil, a gente já tem essa área abordando bioestimuladores, preenchimento, toxina botulínica. Então, tudo que eu vou tratar do tecido, cuidar da pele, bioestimular colágeno, melhorar a aparência, melhorar a condição de vida, performance para esporte, com aminoácidos, emagrecimento, seja de uma gordura localizada até um paciente obeso. Então, a gente está ainda falando de todos os processos de reabilitação de tecido, só que voltado para a área da estética. Na minha visão, sem saúde não tem estética. E no geral, assim, da parte da fisioterapia, o que você acha que contribuiu para essa sua especialidade hoje? Assim, porque são vários âmbitos ali, né? São várias áreas da fisioterapia. O que te ajudou, assim? A fisioterapia dermatofuncional foi pioneira na estética no Brasil. Então, eu venho das antigas, onde a gente começou lá atrás. Depois que vieram esteticistas e outros profissionais também trabalhando com estética. Então, eu sempre quis trabalhar com isso. E sempre trabalhei. Nunca parei. É que nesse momento... Você ama, Eu né? amo, porque a gente vê muita gente fazendo coisas muito rasas e eu gosto de aprofundar nas pessoas, assim, desde ajudar ela a pensar de uma forma onde ela se sinta mais segura, onde ela se sinta mais preparada para a vida. Isso eu vejo muito nos meus cursos, por exemplo, no dia de atendimento, a pessoa chega com a raiz do cabelo para fazer, com uma olheira lá no fundo, com uma postura antálgica que a gente chama aquela mais fechadinha, triste. E na revisão ela vem com cílio, com unha feita, com a escova no cabelo. Então, promovendo saúde e trazendo esse nível de estética natural, bem feito, com qualidade, onde eu reabilito esse paciente por dentro e por fora, para mim é maravilhoso. Então, eu estou cuidando ali de pessoas que querem melhorar a sua saúde e a sua beleza. Não estou mais naquele sistema hospitalar que é duro, pesado, entende? Por isso que eu saí de lá e agora estou 100% aqui. Você falou dos cursos, fala um pouquinho disso pra gente também. Você hoje dá cursos voltados para a área da estética ou você dá uma espécie de mentoria? Como que é? Sim, eu tenho alguns projetos. Tenho projetos meus, vou já entrar nesse lado e nesses projetos meus, tá, eu faço mentorias tanto individuais, onde eu chamo, assim, tem muita gente hoje falando sou mentora, mas quando você vê uma coisa rasa, uma coisa que não leva do ponto A para o ponto Z que você quer levar aquele aluno... Eu particularmente detesto esse nome. Hoje eu faço um trabalho parecido que é consultoria, mas eu não gosto dessa palavra porque eu acho que vulgarizou muito, né? Assim, o significado é isso. Se torna chato porque pessoas fazem errado. Não quer dizer que é errado, né? Você, no conceito de mentoria, onde eu pego o meu aluno, ele pode ter experiência ou não, mas eu vou ensinar ele durante muitos meses, mais de ano até. Eu fico com esse aluno, eu vou ensinar ela até a... trazer profissionais junto para ensinar a se vestir, para ensinar a falar, para ensinar ela a se comunicar, atrair mais pacientes, cuidar da agenda dela, controlar estoque, além de entender de material e técnica. Então, eu ajudo esse aluno a construir a carreira dele.
Sim, E então, não só aprender um curso de uma técnica específica, que é o que a gente vê por aí na maioria das vezes. então desde a mentalidade, né, Isso, desse aluno isso. até a prática, vamos dizer Até assim. a prática, porque a gente tem na fisioterapia do Brasil inteiro prestadores de serviço com mentalidade escassa, onde a gente acha que a gente praticamente fez um voto de miséria. E não é assim, não tem que ser assim. Eu não aceito isso para mim, não aceito isso para aluno nenhum meu. Então a gente pode sim pensar naquela história onde a gente oferece um trabalho, oferece um tratamento. Você vai no meu consultório, eu vou te ajudar e muito, eu vou transformar a sua vida e eu vou cobrar muito bem por Que isso. legal, muito legal Então, o meu isso. aluno ele aprende a pensar nisso, ele aprende a olhar para ele como uma pessoa bonita e que promove também esse tipo É de muito mudança. bacana, né, ouvir uma profissional falando assim, com tanto cuidado, né? Porque hoje a gente vê tantas pessoas, tantos profissionais dessa área que fazem de forma muito banal, né? Assim, banalizou A muito. maioria. E você fala mesmo, dá pra perceber assim que é genuíno o seu. Que você gosta do que você faz e você, para além do que você faz na parte, vamos dizer que técnica, você tem toda uma história ali, né? Tem que Que ter, tá? Porque é isso que vai definir o profissional bom do normal, do profissional que eu falo, nem é tão difícil você ser destacado, porque a média é tão fraca, é tão preguiçosa, não quer estudar, não quer se melhorar como pessoa, principalmente, né? é Quando a gente importante. está com um paciente no consultório, a gente tem que olhar para ele como uma pessoa que tem a sua história, que tem os seus problemas e que a gente pode É um ser mudar. humano, né? É, ele tem os seus sonhos e a gente pode mudar isso. Desde de um tratamento no cabelo, né? Por exemplo, ontem eu estava fazendo uma terapia capilar, até um processo de mudança corporal inteira, onde para você emagrecer, por exemplo, você não vai só fechar a boca e fazer exercício, você precisa de uma mentalidade muito forte. Você precisa de ajuda de profissionais que enxerguem essa dificuldade. Então, quando o paciente chega para mim, eu falo, como eu posso te ajudar? O que está te afligindo para eu entender, ouvir muito mais do que falar. E aí, com as minhas Sim. técnicas, com os meus conhecimentos que eu fui juntando, também fiz muita formação ruim. Não diria tão muito assim, né? Eu observo muito, mas Mas, fiz algumas ruins e aprendi o que não fazer, por exemplo, né? mas você sentia que quando você era ruim, assim, era mais pela mentalidade dos seus alunos ou era uma coisa que você ainda estava pegando experiência, vamos dizer que assim, Tudo começa, para de mim, algum... na mentalidade. Eu estudo muito comportamento humano, neurociência e programação neurolinguística, e eu sei que tudo começa na mentalidade. A gente vai se desenvolver partindo daí. Não tem como eu ser uma profissional ruim se eu for uma pessoa ruim. Não tem como ser uma profissional de excelência se eu tenho preguiça de fazer um pós-venda, por exemplo. De pensar no encantamento do meu cliente, de me vestir bem para ele. Porque se eu sou relaxada comigo mesma, eu vou ser relaxada com qualquer um que chegar perto de mim, concorda? Que dirá com Exato. tratamento, sério. E você nessa sua transição aqui para a Europa, né? Porque não é algo muito há muito tempo, né? É coisa recente. Sim, acabei de chegar. Cheguei Tem em quanto? junho. Em junho. Uhum, Junho! junho. Nossa, tem 2 Pra você ver meses. como eu me mexo. Se mexe mesmo e rápido. Muito bem, gostei. Tá, você nesses 2 meses É. aí, você já sentiu alguma diferença, assim, do mercado brasileiro para o mercado europeu, mesmo não estando tão inserida na área, Sim, talvez? sim, sim. Eu acho que é previsível, né? Que Sim. são continentes diferentes, totalmente diferentes, mas Portugal se assemelha muito com a estética do Brasil. É recente a criação do Conselho Temos da muitos Ordem. brasileiros aqui Temos muitos também. brasileiros aqui, sim. Não sei se muitos fazendo um excelente trabalho, mas que tem muitos, tem Mas eu muitos. falo consumidores mesmo, né? Uhum, Porque a gente sabe que aqui também tem muitos brasileiros, brasileiras, né? E nós somos mulheres muito vaidosas, uhum. o que acaba levando também, né, um pouco para essa área. Facilitando o consumo, né? Exato, facilitando o Exato, consumo. exato. Tem bastante. E aqui é recente a criação da Ordem da Fisioterapia. Eu acredito que 2019, que foi esse criado, que é o nosso CREFITO do Brasil, o nosso conselho. E com isso está também crescendo
o valor da fisioterapia dermatofuncional. E também faz parte do que eu vivo há muitos anos. Eu não aceito aquela fisioterapia rasa mais. A gente tem que fazer um trabalho de excelência. Por exemplo, no meu caso, aí já vou uma pergunta super pessoal Hum, agora. Eu tive 2 AVC, óbvio que uhum, não tive sequelas. uhum. Como que seria essa intervenção, assim, para pessoas que tiveram e que ficaram com sequelas, sem movimento? Você também atua nesse âmbito? É uma curiosidade que eu Uhum. tenho O que a pessoal gente mesmo. pode fazer em relação à parte estética, e que é muito comum para quem tem esse tipo de trauma, é na questão de quando tem uma paralisia. É A isso. hemifase fica paralisada e a gente tenta equilibrar um pouquinho com a toxina botulínica do lado são. Olha, O que lado que é são que está curioso. contraindo. O lado que não é são, o lado atingido pelo AVE, que está lá mais paralisado, ou paralisado, ou com menor movimentação. Mas não reverte, quantos por cento A você acha gente que pode reverte? reverter, sim, com terapias, né? Com correntes, com crioterapia. Mas reverte quantos por cento, por exemplo, com É a toxina muito, não tem como você, por exemplo, você mensurar? não teve sequela nenhuma. Tem gente que anda com o membro super espástico, tem gente que nem anda. Então, a reabilitação motora no primeiro ano vai ser fundamental, no primeiro ano. Depois disso vai ficar muito mais Porque a minha difícil. preocupação era justamente essa, né, na altura. Eu lembro que quando eu saí da cirurgia, eu fiquei super preocupada. Uhum, Quando me disseram, você teve um AVC no uhum, outro dia. Aí eu queria logo me olhar no espelho para ver como eu tava, uhum. né? E porque para uma mulher, na altura ali eu tinha 25 anos, é terrível. É algo que mexe muito com a sua autoestima, Mexe demais com a entendeu? estrutura psicológica, além da autoestima, né? Você não saber como vai ser dali para frente, se você vai depender de alguém para suas atividades básicas ou não, né? Mas em relação da estética, é muito comum e nesse caso a gente inicia com um processo de reabilitação motora. Toxina botulínica, quando o paciente já está mais ciente do que ele quer, porque a gente vai paralisar um lado são, né? É para melhorar a mesma estética, vai perder algumas funções também. É um pratinho que a gente tem que equilibrar, É conhecer muito bem esse incrível. Isso eu não paciente. sabia que dava para trabalhar com a toxina botulínica nessa esfera. Tape, toxina botulínica, correntes, tem muita coisa que dá para fazer. Incrível. Gostei de saber. A estética é muito bonita, muito bonita. E ser fisioterapeuta me permite trabalhar de forma terapêutica e não só estética, Incrível. entende? Porque os estetas, eles só podem fazer coisas ligadas à esteta, por exemplo, um biomédico, um farmacêutico, um biólogo, etc. E a fisioterapia, ela tem uma amplitude muito grande de tratativas que eu posso abordar com o paciente. Uma forma muito mais completa. Ele está buscando melhorar a estética, mas eu estou buscando melhorar a função e, com isso, fechar com chave de ouro com uma estética muito bem feita. O que eu também tava, assim, meio curiosa, você veio pra cá, né? E óbvio que tem todo um processo para você conseguir atuar na área. Uhum. Não sei, também Sim, desconheço um sim, pouco sim. da área, mas como que foi esse seu processo aí? Conta um pouquinho para o pessoal, né, quem é da estética que tá vindo para cá, que tem essa curiosidade, como é que funciona esse processo de validação, vamos dizer, do seu Isso. certificado, né, do seu Para cada diploma? país a gente tem uma diferença. Provavelmente na minha realidade. Óbvio, vai ter diferença entre Portugal e Espanha. Em Portugal, como eu te disse, a gente já estava planejando há um tempo, então eu tive aqui por 2 meses em janeiro, fiz uma programação. Em 2022 eu dei entrada nesse processo de validação, como você disse, mas aqui a gente chama de equivalência. Então, a gente precisa entrar em contato com alguma universidade, no meu caso foi o Instituto Politécnico de Lisboa, o IPL, e aí a gente entra em contato com eles e pede essa iniciação para fazer a nossa equivalência, porque aqui em Portugal meu diploma é equivalente ao diploma português. Eu tenho o mesmo nível de conhecimento, vamos dizer assim. É mais fácil, né? Muito parecido. E aí eles têm um convênio junto com a ordem, e aí a gente faz esse processo guiado por eles, e quando o júri delibera, a gente tem o nosso reconhecimento específico, tem que ser esse reconhecimento específico para falar que sim, eu sou graduada em fisioterapia, e não só graduada.
que Tá. seria um outro tipo. E na Espanha é outro processo. Homologação também vale. Temos o mesmo nível, eu pelo menos tenho o mesmo nível de conhecimento, depende da faculdade que cada um fez. A minha faculdade, graças a Deus, foi muito boa. E aí eu vou ter também uma espécie de equivalência, mas lá eles não reconhecem a dermatofuncional, então eu preciso de fazer outras formações lá para poder atuar lá. Por isso que o meu projeto de atuação de trabalho, de mercado de trabalho, vai ser aqui em Portugal. As formações, os atendimentos. Já tem datas assim específicas para você vir de vez? Como é que tá sendo? Você já está fazendo alguns atendimentos? Como é que tá sendo essa Eu venho com uma frequência mensal aqui, às vezes quinzenal, mas mais fácil de eu estar aqui mensalmente. Mas a gente tem projeto de formações de cursos aqui, alguns cursos dentro da dermatofuncional, o que também outros profissionais que podem trabalhar com estética podem atuar, que a gente vai atuar desde uma forma um pouco mais básica para as pessoas, para esses profissionais, como cursos de drenagens, cursos de limpeza, curso de laser. Eu também quero ir muito para essa área da aparatologia e ensinar eles a mexerem com os aparelhos da estética de uma forma eficiente, porque o que a gente mais tem por aí são pessoas que não sabem mexer com esses aparelhos, que enriquecem demais o tratamento. E, em paralelo, também eu tenho mentorias individuais, como eu te falei, e o projeto com o Grupo Palazzo, lá do Brasil. Eu estava ansiosa para saber disso, conta! O Grupo Palazzo, eles são uma família, assim, excepcional. Eu acompanhava a Priscila há muitos anos, desde quando eu me formei. Acho que antes disso eu já acompanhava. E eu sempre via uma diferença nos tratamentos dela. Porque o que acontece, tá? E a gente fala assim, quero me especializar, vou fazer um curso. Aí eu vou lá e faço um curso de criolipólise. Aí eu vou lá e faço outro curso de criofrequência. Não é assim que a gente tem que tratar. A gente tem que aprender a mexer num aparelho para a gente entender a fisiologia, a fisiopatologia do que está me apresentando, uma celulite, uma gordura localizada, e aprender a usar essa aparatologia junto com outras coisas, com injetável, um queimador de gordura, com uma suplementação. E a Pri sempre trabalhou dessa forma. E o que ela fazia? No início ela dava cursos e depois ela começou a treinar profissionais para pensar como ela e trabalhar como ela. E eu falava, meu Deus do céu, o meu sonho é entender a cabeça dessa mulher. Como é que é? Um exército ela estava formando, né? São tratamentos, assim, incríveis. E aí, entrei para a licença dela, tenho resultados incríveis. Aí a gente vai, eu conversei com o João, com o esposo dela, falei, João, eu quero ser vocês em Portugal para começar. Depois a gente vai expandir a Europa. Ele topou a minha loucura e a gente está começando a trazer esses projetos para cá, de formações para abrir novas licenças aqui. E a gente vai começar com o SOS Detox, onde é um tratamento inicial, vamos dizer assim. Você passou as suas férias ali, ou até antes, né? Você quer dar uma secadinha, quer desinchar, e a gente faz um verdadeiro detox hepático com suplementação, com aparelho, com técnicas exclusivas que a gente faz nesse paciente, onde ele perde até 4, 5 quilos em uma sessão. E a gente pode fazer isso mensalmente. E é um carro-chefe para a gente entrar para outras vertentes de tratamento, para gordura localizada, como o Sculpt HD, que a gente quer trazer para cá também. Então, são resultados eficazes. Só para eu tentar entender, esse Sculpt HD. É como se fosse para... É para gordura localizada. Deixar o abdômen trincadinho, assim? Deixa, viu? E deixa. É maravilhoso. Deixa mesmo? Sim, e com os profissionais da saúde vão entender. Quando a gente tem um processo de emagrecimento, sempre fica pele. E nesse tratamento, a gente tem uma retração de tecido, aquela flacidez não fica. Sabe quando alguém emagrece muito e fica flácida? Eu sou super magra, né? Muito magra. Só que eu tenho pele na minha barriga. Não é aquela barriga reta, dura, lisa, né? Tem aquela pele que é um chato. Isso, e a gente trabalha
em todos esses sentidos. O paciente, ele chega a ter um emagrecimento, a gente vê pelas fotos que a gente trata somente abdômen, mas a gente tem melhora de coxa, melhora de glúteo, melhora do dorso, melhora de braço e além dessa retração tecidual. Então, a gente eu em parceria, em associação com o Grupo Palazzo, a gente vai trazer oportunidades para os profissionais aqui da estética, iniciando em Portugal. As formações vão ser em Lagos, inicialmente, no Algarve, no consultório da minha parceira, a doutora Carolina Freitas, e a gente vai abrir essas oportunidades para esses profissionais levarem para os pacientes deles também essas técnicas exclusivas. A gente não abre para ninguém o que é feito lá, justamente para manter essa exclusividade. E além de sair com um certificado e com conhecimento, vai visitar Lagos, que é o Algarve, que é maravilhoso. Então já mata 2 coelhinhos aí numa umas vistas incríveis. E Lagos, no Algarve, não tem formações. Geralmente as formações... Você foi muito estratégica, é muito bom. Filha, vem. Venga, sim. Lá em Lagos não tem e no Algarve não tem formações. Aqui em Lisboa temos algumas, mas a maioria de Portugal concentra no Porto. Então, aqui para cá, quem mora mais para cá, do meio do país para baixo, não tem. Então, a gente vai fazer lá. Muito bom saber. Meninas, tem várias meninas da estética aí que já estão há anos e precisam de uma especialização. Eu acho que eu tenho várias amigas fisioterapeutas também que querem, porque assim, a fisioterapia te limita muito se você não tem uma mente aberta como você, né? Você, sua amiga. Porque ela vai muito para a parte de recuperação, mas é mais o físico, né? Movimentos. Ninguém vai para essa parte da estética. É muito curioso. Eu tô mesmo bem surpresa, assim. Porque quando a gente entra na faculdade, o que você acha que a cultura da faculdade faz com você? É muito mais inteligente você salvar vidas, você entrar na UTI ou trabalhar também, com estética, né? Só que vou te contar uma coisa. Eu estudo muito mais trabalhando com estética do que quando eu mexia com ventilação mecânica dentro de uma UTI. A estética não é isso que as pessoas pensam. É um mundo gigantesco. E quando você tem uma visão como eu tenho, eu trabalho com uma estética integrativa. Então, eu começo a minha reabilitação por dentro, promovendo essa desinflamação. É exatamente por isso que a gente quer chegar com a SOS Detox. O profissional ele vai ter mais facilidade de venda desse tratamento para o paciente dele, ele tem um resultado ali imediato, onde a gente mostra na balança de bioimpedância, a gente mostra com medida, com fotografia, o paciente leva nutracêutico para casa, porque a gente está promovendo antes de tudo a saúde. Então, se você não estudar, se você não se aprimorar, você vai continuar com essa cabeça, essa mente de escassez, né? Sim. Precisa de... E nesses seus primeiros atendimentos, porque tá recente ainda, é algo que você tá começando a explorar, você sentiu uma reação, assim, diferente com essa sua abordagem aqui dos europeus? Como é que foi isso, assim? Olha, eu acredito que quando eu entrei, que não foi agora na mudança, quando eu comecei já foi desde o ano passado que eu tenho vindo para fazer esses, ok. né? Mas eu acreditava que seria um pouco mais difícil. Mas o que... Porque só o nome assusta, né? O SOS Detox? Não, a fisiodermato funcional. É, exato, é muito grande, é um nome, tem que ser um nome apelido, menor. chama de fisiodermato, que é carinhoso, fica mais fácil para entender. Fisiodermato, né? É isso. Aí eu achei que seria mais desafiador, assim. Claro que é desafiador. São outras linhas de pensamento, é outra cultura. Só que, como você mesma disse, tem muito brasileiro aqui fazendo estética, isso acaba que influencia na ambiência do europeu, vendo o que essa brasileira está fazendo, que está ficando mais bonita, que está ficando melhor tratada. Então, assim... Nós arrasamos, né, na estética. A estética brasileira é uma das melhores do mundo. Todo o Incas Paris que a gente tem, todo final de janeiro, mais ou menos, que é o maior congresso de medicina, de harmonização facial, corporal, todo o Incas, a gente é muito exaltado. E os tratamentos que eu faço, os tratamentos que os meus colegas fazem, que os meus professores lá, quando eu morava no Rio de Janeiro, já me ensinaram, estão presentes lá. Com os maiores do mundo, a gente já faz isso. Porque eu estava ouvindo uma vez um podcast de um dono de uma marca suíça, maravilhosa por sinal, de injetáveis. Ele falou assim, o brasileiro é muito criativo.
E aí que a minha marca cresceu, quando eu comecei a apresentar para o brasileiro. Porque a gente não fica retido naquilo ali, a gente começa a raciocinar. Esse é o mais importante. Esse produto aqui, ele faz tal coisa. Eu posso usar em quais áreas, em qual momento do meu tratamento? E aí a gente começa a abrir o nosso tratamento nesse paciente e ter mais resultados. E não fazer só o que está ali, porque o fabricante falou. A gente começa a fazer bastante tratamento casado com terapias combinadas, etc. É onde que a gente alcança resultados vistos mundialmente, como por exemplo no Incas. Ok. E você encontrou aqui alguma demanda, alguma coisa que você sente que era uma demanda reprimida mesmo na área da estética? Você teve algum tratamento que você falou, nossa, isso aqui não tem, isso aqui. A minha Quais? estratégia de associação com o Grupo Palazzo veio daí, justamente, porque tanto no Brasil, que tem uma estética maravilhosa, a gente tem profissionais excelentes, mas a estética, a forma de ser feita, a estética da Priscila é muito diferente. E é uma forma que já casava, porque eu acho que tem que combinar com o que a gente vive, com o que a gente pensa, né, Thay? É uma coisa que eu já vivia antes, mas eu já fazia uma estética integrativa, eu já fazia com o meu paciente formas de terapias combinadas para alcançar esses resultados, mas ela, claro, está há muito mais tempo nisso do que eu tenho que ser humilde de falar, de reconhecer. Isso é legal, é muito Ela tem bonito equipes isso. de pesquisa justamente para isso. Ela não foi mais uma ali repetindo tratamentos que ela aprendeu nos outros cursos. Então, essa demanda desse nível de resultado eficaz em menos tempo, porque hoje as pessoas não querem ficar como antigamente, na minha época lá, que eu tinha consultório lá atrás, ia 3, 4 vezes na semana no consultório. Hoje ninguém vai. É uma vez por semana, uma vez a cada Ninguém tem 15, uma vez tempo por também, mês. eu acho, né? E as coisas, exato, e as coisas foram se desenvolvendo nesse sentido. E E eu ninguém tem acho, paciência também. Eu particularmente, eu detesto fazer a unha porque eu não gosto de ficar sentada. eu também tenho um pouquinho de preguiça, que eu falo, gente, eu tenho outras coisas para fazer do que ficar no salão, né? Mas é importante eu ter esses momentos de descontração, né, de salão, mas eu gosto de ir rapidinho também. E a cliente moderna está desse mesmo jeito. A gente tem que oferecer tratamentos onde cubra essas demandas. Ela quer tratamento eficaz e rápido. Sim. E como que está sendo esse processo seu de divulgação do seu trabalho? Porque você não tem um espaço físico ainda. Você está atendendo em como? Como está sendo esse atendimento? Eu faço atendimentos pontuais em consultório de coworking e no consultório da doutora Carolina, quando a gente faz as mentorias, a gente sempre associa algumas coisas. Mas é claro que desde quando eu vim, ontem que eu consegui que a gente fizesse alguma coisa, porque tô resolvendo burocracia ainda na Espanha, né? Tem um mês e Eu pouco. queria interromper um pouquinho, porque eu gosto de vontade. sempre deixar muito claras as coisas. A gente trabalha com transparência aqui também. Mas falei que ela era fisioterapeuta, né? E tô chamando ela de doutora. Então eu queria que você explicasse um pouquinho e por que você é doutora. Fala um pouco mais sobre isso pra gente. O Conselho de Fisioterapia, ele recomenda que você se respeite dessa forma, tenha respeito dos seus pacientes e esclareça a sociedade acerca disso. A gente tem uma cultura onde doutor é só médico, sem ele nunca ter feito um doutorado. E por que é assim? Porque ele está o tempo todo ali buscando maneiras de tratar aquele paciente, pensando de forma diferente, e ele tem o mais importante, que é uma graduação, um bacharelado. Então, a fisioterapia recomenda aos profissionais que sejam chamados assim, por uma cultura, de novo, de mente escassa. Muita gente fala, eu não sou doutor porque eu não sou médico. Ou até a sociedade mesmo Exato, critica a sociedade, muito, mas né? é isso, Fala, falta você não é médico, você não é doutor, não. falta de informação. Eu sou doutora sim, eu tenho um diploma, graduação, pós-graduação, no mínimo 3, então eu sou. Aí o meu conselho recomenda o que é o mais importante. Eu não estou falando que eu sou médica, eu não sou médica, eu não tenho vontade de fazer medicina. Eu amo o trabalho da fisioterapia e eu entendo muito do meu trabalho. Por que é que eu não vou ser chamada se eu tenho ainda uma recomendação do conselho, que é o mais importante, né? Então, no Brasil, a gente tem isso tudo muito bem esclarecido e sempre vai ter essas pessoas que vão falar, mas você não é médica.
problema, não tem que ter um diploma de medicina para ser chamado de doutor. Todas as pessoas que são graduadas são chamados assim, por conta da quantidade de estudo que eles têm. Sim, agora você está atendendo aqui um público diferente, né? Que antes você atendia o brasileiro, agora você atende brasileiro e europeu. Uhum. Teve alguma situação assim específica que você falou, nossa, que diferente, né? Nossa, até da forma do cliente, porque eu acho que tem muito isso aqui, né? Sim, sim. A abordagem, como que é isso? O europeu, ao mesmo tempo Porque que... eles são frios, né? Desculpa acordar, mas eles são um pouquinho frios, eles não Eu gostam acho muito que de... é muito. Tem gente de todas as formas, eu acho. Porque até hoje eu tive umas portuguesinhas tão carinhosas, tão receptivas. Eu nunca tive essa frieza tanta assim. Na Espanha também, ao mesmo tempo que a gente encontra pessoas que eles falam é aquilo e acabou, não estão ali para piadinha igual o brasileiro, tudo brinca. Mas eu tive espanholas e espanhóis também maravilhosos, tão carinhosos, tão receptivos. Então acho que tem gente de tudo que é jeito. Mas Teve alguma experiência? teve. Conta. A diferença é que, assim, porque aqui a gente ainda tem uma estética, vamos se dizer, saindo da infância, amadurecendo um pouquinho mais, a europeia, ela também, e o europeu, que eu tenho pacientes homens aqui, eles têm um pouco mais de receio. Até porque a gente vê tanta coisa feia, não é? Abre o Google, o que você vai ver? Intercorrência, por mais que seja na literatura, mínimo, é pouquíssimo que acontece, mas o barulho é gigante. Então, eles são muito mais receosos do que o brasileiro para fazer estética, sim. Só que elas são um pouco mais exageradas. Eu sempre gosto de uma estética natural, onde valoriza a beleza que você já tem, onde não transforma o seu rosto. Porque eu sei, como eu te disse, eu estudo muito comportamento humano e daqui a pouco essa cliente não se reconhece mais no espelho. Vai chegar um momento... Como tá assim, né? Eu ontem tava falando com a minha prima, nós saímos, né? E esses dias eu dei uma afastada das redes sociais para fazer uma autoanálise e reflexão de algumas coisas. E a gente fica olhando que o Instagram, você entra, tá todo mundo com a cara igual. Tá todo mundo com uma boca enorme, com um rosto deformado, a cara tudo igual, o corpo seco, tomando aquele remédio que eu não sei qual é o nome lá, que agora... Ozempic. Ozempic. E tá todo mundo igual. Exato. E como as pessoas estão doentes. Mental e fisicamente. Mental né? e fisicamente. Eu acredito que daqui a pouco vem um monte de gente com câncer. Provável, sim, porque quando a gente tem uma injeção exagerada, vamos dizer assim, de bioestimulador ou de preenchedor, principalmente se tratando de preenchedor de ácido hialurônico. Quando a gente coloca uma quantidade além do que o seu corpo deveria receber por ano, por exemplo, a gente começa a desenvolver doença autoimune. Todo tempo a gente está vendo, fica mais visível na mídia os famosos, né, internados, porque incham demais, desenvolvem uma doença autoimune que nunca tiveram, por um processo de inflamação muito grande. Além da síndrome do dismorfismo, né? Perde a mão. Perde a mão. E tá todo mundo igual. Eu falo, gente, eu olho assim, porque eu tenho o quê? Hoje tenho 31 anos. O que eu tenho hoje é Botox. Eu nunca fiz um procedimento. Eu tenho Botox na testa. E às vezes eu olho no espelho, eu fico olhando. Aí daqui a pouco eu pego o filtro do Instagram e fico perfeita com o filtro. Aí eu falo, eu quero ficar igual. Aí depois, eu acho que é isso que acontece com a cabeça de quem faz, né? Tipo, eu quero ser assim. É uma falta de estrutura mental ali, porque você quer colocar um peso na estética onde ele não deveria estar. Então, se conhecer como ser humano, se gostar primeiramente e usar a estética a seu favor e não jogar contra, porque uma hora a conta chega. E eu me gosto assim, eu olho e falo, tem umas imperfeiçõezinhas aqui, mas eu acho que isso é legal, entendeu? Então a gente tem esse amor vai pro próprio, viés de né? tratamento de pele, por mais que eles sejam agressivos, mas vai tratar a sua pele, você vai se recuperar, vai ficar com a pele maravilhosa, sem mudar as suas feições, sem mudar os seus volumes faciais, etc.
Então, a gente tem inúmeras formas de trabalhar. E o principal que quase nenhum profissional faz é ouvir o que o paciente quer, como ele se sente. Entender, por exemplo, uma coisa que eu ensino, entender de temperamentos. A gente tem temperamentos, melancólico, colérico, fleumático. E o profissional só quer analisar, fazer e cobrar. Ele não entendendo o temperamento, ele não sabe o que esse paciente ia querer. Eu tenho uma visão um pouco, enfim, pode ser polêmico isso que eu vou falar, mas eu acredito que muitos só querem vender, né? Então, não se importa se a cliente está injetando 1 litro de ácido na boca ou se está colocando, sei lá, fazendo botox de 3 em 3 meses, né? Eles estão querendo É a pura fazer. verdade. Eu falo para os meus comercial. alunos, eu vou ensinar vocês a falar não para paciente. A falar não. Vou te ensinar a não vender. Porque não é esse o objetivo. Não é, eu acho que vou não te é ensinar... nem é a profissão de vocês essa. E de nenhuma deveria ser, né, Thay? Nenhuma deveria ser. Enquanto você ficar procurando o dinheiro, você vai se estrepar no meio do caminho. Vou te ensinar a não vender, eu vou te ensinar a negar paciente, eu vou te ensinar a falar não. Porque uma vez que você faz isso, você vai entender como é que você vai deixar essa pessoa melhor, da forma como se deve ser, com saúde e como o paciente deseja, que é o mais importante. Como é que a gente faz isso? Entendendo o temperamento dele, prestando atenção. Se é uma pessoa mais delicada, mais retraída, mais na dela, você acha que essa pessoa vai querer fazer preenchimento? Não. Jamais. Ela vai querer tratar mais a pele. Ela vai querer tratar o botox, que não mude muito, só para prevenir o surgimento de novas rugas, por exemplo. Uma pessoa mais expansiva, mais colérica, que mexe muito a mão, que dá risada, ela vai aceitar lindamente essas mudanças. Eu sou colérica, né? Colérica. Mas eu não sou muito dos procedimentos, não. Mas é um... Porque eu acho que eu já sou demais também, é tudo grande em mim. Boca grande, é olho grande, é rosto grande. Não acho que fica bom. E a harmonização, ela pode sempre te deixar de uma forma mais delicada, que às vezes a gente não sabe ou desconhece, ou dá vontade de fazer, de ficar mais harmônico, sem mudar, né? Sempre dá para você cuidar desse paciente por dentro, por fora, sem mudar a essência dele, que é o mais importante. Começar a tratar olhando para a saúde, antes de ficar buscando venda, de ficar buscando dinheiro, porque isso é a consequência. Eu prefiro atender, nas palestras que eu dava lá no Rio, as meninas ficavam assim, polvorosas. Eu falei, gente, eu não atendo de manhã já tem muito tempo. E elas, meu Deus do céu, meu sonho de vida. Sai dessa vida, menina. Para de tentar vender. Eu quero atender 2 por dia, 3, que me pague por 10. E que sejam clientes, porque eu acredito muito na fidelização. Tem clientes que vai ficar com você a vida inteira. Exato. Se você perder a mão com um cliente, ele vai fazer com você 2, 3 vezes e não vai voltar mais. Exato. Entendeu? Isso Se é em chegar qualquer na processo de venda. Vez, né? É qualquer processo de venda, fidelização. Uhum. Entendeu? E eu queria saber aqui um pouquinho também das suas expectativas enquanto profissional para os próximos anos na Europa. Quais são? Para os próximos anos, eu quero ter uma base de clínica na Espanha, onde eu vou ficar mais perto, e uma aqui em Portugal também, para a gente oferecer, mais do que atendimentos, a gente oferecer formação de profissional que saiba o que está fazendo. De profissional que entenda de estética, que não faça um cursinho de fim de semana e comece a fazer dano no paciente. Então, essa mulher, gente, é um furacão. Eu não duvido disso, sou não. disruptiva. Acho que isso vai... Em 2 meses ela já tá aqui em Portugal, no podcast. É isso que eu fazia no Brasil e é isso que eu quero fazer aqui também. Porque eu acredito que a gente tem que lidar com pessoas que queiram crescer honestamente. Não ficar vendendo demais para ganhar dinheiro. A gente tem que crescer honestamente. E o honestamente é você saber tratar, saber fazer uma estética de forma responsável. Começa daí. E aí você vai trazer resultados eficazes para o seu paciente. Se eu estou te dando um excelente resultado, por que é que eu vou cobrar pouco? Eu estudei muito para entender o que eu entendo. Eu falo muito disso nas minhas consultorias, porque às vezes, qualquer profissional, tá? Elas têm medo de falar o valor delas, né? Eu falei, não, se você cobrar mais barato que isso, não vão te valorizar. Exato.
Coloque o seu valor, É coloque o seu simples. preço. Quando a gente vê uma coisa barata demais, a gente desconfia, a gente tem cérebro reptiliano, Mas- né? O alarme liga, fala assim, ih, tem alguma coisa errada aí. Ah, eu vou numa profissional que vai me cobrar 10 euros para fazer uma massagem de 1 hora e meia, por exemplo, né? Exatamente. Então, é discrepante demais. Só que a gente fica aí nessa corrida dos ratos o tempo todo, fazendo cursinho aqui, cursinho ali, não se valoriza como profissional, não valoriza os seus pacientes. A gente fica 10, 20, 30 anos no mesmo consultório sem mudar uma almofada, sem trazer o melhor para esse paciente. E aí você vem falar para mim que não tem como você ser referência na sua região. É óbvio que não vai. Eu queria também passar aqui, colocar o Instagram dela na tela, gente, para vocês começarem, né, a acompanhar o trabalho da Suelen, tá ali, doutora Suelen Antunes. Tem já Exato. muita coisa ali, né? Ela fala de um pouquinho de tudo, eu já acompanho há algum tempo, fala de Deus, fala do Sim. trabalho dela, do dia a dia, da rotina dela fitness, que eu adoro também. Então, vocês já podem acompanhar aí, tá? Suelen, voltando aqui, para a gente finalizar o nosso episódio, eu queria que você desse um conselho, assim, para quem está começando agora, para quem veio para cá, para Portugal. Qual conselho você daria, mesmo estando tão recente, né? Qual conselho você dá? Eu acredito que a gente tem que se esforçar em pensar de forma estratégica, sempre. Parar de ficar enxugando gelo, de fazer mais do mesmo se já não está dando certo. Por exemplo, eu, antes de vir para cá, eu fiz um planejamento. E nesse planejamento inclui a pesquisa do mercado, inclui com quais pessoas eu quero falar, com onde eu quero estar, quais os melhores lugares onde eu posso focar para eu atender o meu cliente da melhor forma. Porque, veja, se eu pensar que qualquer emprego serve, eu vou trabalhar dentro de um salão de beleza e eu vou ter pessoas de todos os tipos. Eu não estou sendo estratégica. Sim, eu penso Eu igual. quero vender tratamentos high ticket, eu não posso atender num salão de beleza. Então, eu preciso tirar essa minha cabeça do automático, onde a gente vai ver o que dá, a gente rola. Não, seja estratégico, pesquise. Pare de preguiça, no final das contas, porque a maioria é preguiçosa. Não pesquisa, não estuda, sabe o que tem que fazer, Segue não faz, o fluxo, segue né? o fluxo. Cuide da sua imagem, cuide da sua oratória, cuide de como você vai se comunicar, falar do seu tratamento, do seu trabalho, do seu conteúdo. O trabalho hoje está nas redes sociais. A gente tem a nossa vitrine gratuita, e nem gratuita, né? Porque muitas vezes a gente tem estratégias dentro das redes sociais para espalhar para mais pessoas. Então, tudo tem estratégia. Onde é que você quer chegar para você começar já a agir dessa forma agora? Quem você quer atender para você começar a agir dessa forma ontem? Roupa não precisa ser cara, você precisa aprender a vestir melhor, você precisa aprender a informar o que você faz, o seu conteúdo. Por exemplo, a maior dificuldade das minhas alunas sempre é: doutora, eu não consigo postar nas redes sociais. Seus boletins chegando, minha filha, vamos parar de preguiça, tem que postar de alguma forma. Copia, olha lá no meu Instagram, o tanto de conteúdo que tem ali, o tanto de informação gratuita. Pode copiar, pega lá e faz. Só que se você for fazer igual, dá os créditos para mim, por favor, obrigada, de nada. A gente sabe que acontece muito isso. Mas assim, muito. pega exatamente o que eu fiz e faça da sua forma. Você tá sem criatividade? Faz um por um, cada dia faz um diferente. A gente tem que falar do nosso trabalho constantemente. A gente tem que sempre melhorar, buscar e não ficar sendo um robozinho repetitivo de outro profissional. Seja estratégico, eu acho que é a principal mensagem, ter estratégia com muito esforço para você planejar o seu caminho. Desde quando eu saí da assistência, eu falei assim, eu não quero mais aquela estética antiga que eu trabalhava. Eu vou começar a ser estratégica para fazer exatamente o que eu quero fazer. Eu quero ser speaker de uma marca, eu consegui de 2. Eu quero fazer palestra, minha casa era o Crefito, dava palestra o tempo todo lá. Eu quero ser professora de profissionais que façam bem, que façam direito, que saiam do plantão do fim de semana, de ficar aguentando lá a família, perturbando enquanto a gente está fazendo um trabalho legal. Vai trabalhar para você. Então, eu fiz isso tudo planejado. Por que é que você não pode?
eu não sou nada demais na fila do pão, eu só penso. Gostei disso. Não é? Gostei. Peguei pra mim também. Não, quem é que você admira pra caramba? Sim. Antes de eu entrar pra licença da Priscila, eu admirava aquela mulher pra caramba. Aquela mulher tem 3 Eu filhos, vejo, trabalha pra caramba. Fala com muito amor dela, né? Ela é muito humana. E eu falei assim, gente, sabe aquela assim? Nossa Senhora, se eu for um pedacinho de muita admiração. Então eu comecei a modelar comportamentos. Pessoas que eu admiro demais na área da harmonização, professores meus. Comecei a modelar o que essa pessoa tá fazendo pra ela estar onde ela tá hoje. Não é com quem ela esteve, mas o que é, qual é o caminho, como é o atendimento dela, como é que ela ensina, o que ela faz. E isso eu passo tudo pros meus alunos. Fiz muito isso também ao longo da vida, assim. Sempre tive pra quem olhar. Claro, a gente tem que modelar comportamentos de pessoas de sucesso. Para com vergonha, o que o outro vai pensar. Ninguém tá nem aí pra você. Ninguém tá nem aí pra você, querido. Senhora, deixa eu te contar, ninguém tá nem aí pra você. É assim, faça o teu, busque o teu, a tua identidade, como você vai gostar de fazer mais o seu trabalho. Fala mais daquele assunto ali com muito esforço e com muita estratégia. Planeja o caminho e vai nele, foca nele. Desvia, mas volta. É normal, não é? Exatamente, Sueli, adorei mesmo. Hoje eu senti, foi um turbilhão aqui de informações, eu não sabia de muita coisa, adorei sua participação, obrigada por ter vindo, né? Veio da Espanha, eu me sinto super lisonjeada por isso e te desejo muito, muito sucesso mesmo nessa sua carreira aqui, nessa sua caminhada aqui, eu tenho certeza que não vai ser diferente. Muito Porque obrigada. Se em 2 meses você já fez tudo isso, imaginei mais, gente. Então é isso, gente. Ficamos aqui, tá? Até a próxima e um beijo grande. Obrigada.